Olá, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos aí à nossa série de eventos chamada Trade Transformation. Meu nome é Daniel Maia, eu sou sócio-diretor aqui da KPMG, sou da área de Trading Customs, né, nossa consultoria em comércio exterior. Eu também sou líder da prática aqui na região Américas, né, incluindo Estados Unidos, México, Canadá, Argentina, Brasil, Colômbia, etc. Tá? E, novamente, muito obrigado pela participação de todos. Realmente é um prazer imenso, né, abrir essa série, que é o nosso primeiro episódio. A gente ainda vai falar muito, né, nos próximos episódios aqui sobre regimes aduaneiros especiais, sobre desafios no comércio exterior. Então, a gente pretende realmente gravar diversos eventos aqui, seminários sobre temas super relevantes no comércio exterior. E o tema do dia, sem dúvida, né, se você perguntar para 10 importadores qual é o principal desafio, né, que encontra no seu dia a dia na área de comércio exterior, sem dúvida, né, de 10, pelo menos 9 vão responder que é governança de classificação fiscal. Tá? Então, hoje a gente vai falar sobre automação na gestão de processo de cadastro de materiais e seus reflexos na sistemática aduaneira. Ok? E para isso, pessoal, eu tenho alguns convidados aqui, né? Eu vou apenas fazer um rápido comentário e deixar que cada um se apresente, né? Vou começar pela Valessa Sesteiro, que é especialista em comércio exterior da Lear Corporation. Valessa, muito bom dia, muito obrigado pela sua participação. Bom dia, Daniel. Bom dia, time da KPMG e convidados que estão participando aqui conosco nessa live. Eu espero aí corresponder um pouco com os conhecimentos e com a prática, né, que a gente tem no comércio exterior e nesse tema específico de cadastros e de governança. E fiquem à vontade para enviar as dúvidas de vocês. É um bate-papo mesmo. Estamos aqui entre amigos do setor, tá? Muito lisonjeada de participar aqui com vocês. É isso aí. O pessoal que está organizando esse evento, né, Valessa, falou que nós estávamos proibidos de montar PowerPoint. É só um bate-papo, um evento dinâmico, né, e expor aqui dificuldades do dia a dia e ajudar realmente o público a superar esses desafios, né. Além da Valessa, convidamos também, né, um grande amigo que eu tenho, Daniel Papi Parmigiani, que é o Head of Customs da Siemens Energy. Daniel, muito obrigado por aceitar o nosso convite, pela sua participação. Bom dia. Imagina, eu que agradeço pelo convite. Eu, assim como a Valessa, estou lisonjeado pelo convite, ainda mais por ser o primeiro evento, né, desse Tax Transformation voltado para a área de comércio exterior. Agradeço a KPMG pelo convite e espero, assim como a Valessa, agregar valor, né, a esse evento, trazer um pouco da prática, as dores de barriga que nós temos durante o dia a dia em relação a esse tema e tentar ajudar para que outros colegas aí também saiam com um diferencial hoje que possam aplicar aí no dia a dia. Agradeço pelo convite mais uma vez e bom dia a todos. Obrigado, Papi. O Papi é o aniversariante da semana, né? Então, se o pessoal quiser estrear nosso chat mandando parabéns para ele, feliz aniversário, fica à vontade, né? Feliz aniversário na segunda-feira. 40 anos, né, Papi? De Comex ou de idade? Não, de idade. De Comex eu tenho metade da minha vida. Tá certo, tá certo. Do lado aqui da KPMG, né, além da minha participação, temos também o Hermes Moretin, que é gerente sênior, super especialista em classificação fiscal. Tudo bem, Hermes? Bom dia pessoal, bom dia Maia, bom dia também aos convidados aqui, né, a todos os participantes. E acho que vai ser um dia de um bate-papo muito enriquecedor, né? A gente tentou aqui traçar com todos, né, um pulmão aqui de informações muito diversificado para a gente contextualizar, né, de uma forma geral qual é o ambiente que a gente está passando, o que esse tema reflete, né, no dia a dia, na prática aí. E que bom que a gente está, de fato, aqui entre amigos, com uma sinergia e uma energia bem gostosa para esse dia. É isso aí, né? E, por fim, porém não menos importante, né, nossa especialista em classificação fiscal, Marcela, né, que toca nossos projetos aqui de governança de NCM. Marcela, bom dia, muito obrigado aí por participar. Marcela, está no mute, tá? Bom dia, pessoal. Bom dia, convidados. Bom dia, Maia. Estou muito feliz por poder participar desse evento. Acho fundamental, realmente,
ter uma conversa, assim, um bate-papo, como o Hermes falou, juntando várias pessoas de vários núcleos diferentes, é extremamente importante. Como o Maia falou, eu toco bastante esse trabalho, então é fundamental ter uma comunicação aberta com a empresa, com todo mundo que estiver envolvido nesse tipo de projeto. Obrigado, Marcela. Pessoal, antes da gente começar, só alguns recadinhos rápidos aqui, né? Como a Valessa já antecipou, fique à vontade para mandar perguntas através do nosso chat. A gente vai tentar, né, pescar essas perguntas durante o evento, já responder algumas, mas de qualquer forma nós reservamos um momento no final do evento para poder responder todas as perguntas que vão ser apresentadas aqui, tá? Então, pessoal, usem e abusem do chat aí, né? E é legal que vocês vão poder ter a visão tanto, né, do lado de consultoria, como também de quem está na prática, no dia a dia, com esse desafio aí, né, de ter uma boa governança do cadastro de materiais, de fornecedores, etc., que realmente é algo muito complexo, não no Brasil, mas no mundo todo, tá? Então, usem e abusem desse chat. Outra coisa super importante, tem um botãozinho aí no Webex, no canto superior direito da tela de vocês, Layout, tá? Se vocês clicarem em Layout e colocar grade, vocês conseguem ver a câmera de todos os participantes, tá, ok? Conseguem ver todos os participantes ao mesmo tempo, né? Então, tem várias formas de visualização ali, né? Isso só vai mexer para vocês, né? Vai alterar para você. Então, fique à vontade para escolher a forma que acharem mais interessante, tá, ok? E o último recadinho, antes de irmos para o nosso bate-papo aqui, o Hermes e eu gravamos um podcast, né, que está disponível no Spotify sobre esse tema do evento de hoje, né, sobre governança de classificação fiscal, sobre catálogo de produtos. É um podcast super rápido, porém com informações bastante relevantes, né? Divulgamos muito nas nossas redes sociais, está no LinkedIn da KPMG, está no Instagram da KPMG também, e ainda está disponível no Stories. A gente acabou de confirmar aqui, acho que até umas 2 da tarde, mais ou menos, vocês conseguem puxar o link do Spotify pelo Stories do Instagram da KPMG. Então, fique à vontade aí, né? E, claro, né, pessoal, a gente vai compartilhar nossos contatos aqui no final do evento. Se tiverem qualquer dúvida, né, todos os participantes aqui estarão à disposição para bater esse papo, tá bom? Isto posto, né, a gente vai tentar fazer um evento super dinâmico com a participação de todos, né? A gente não tem roteiro, a gente vai fazer ao vivo aqui realmente, né? Eu queria já de cara fazer uma pergunta para a Valessa. Valessa, você que está no dia a dia, né, da operação de comércio exterior, conta um pouquinho para a gente, na sua opinião, qual a importância da governança do cadastro de materiais, né? Algum ponto específico que você queira destacar, alguma dica que você pode compartilhar com o nosso público sobre essa governança da classificação fiscal? Sim. Na verdade, eu acredito que eu até joguei no Google, o termo governança, né? Até para eu tentar reunir todos os aspectos da palavra mesmo. Então, ele vai desde, assim, de forma de governar, que não deixa de ser, porque eu acredito que, assim, o cadastro, para ele dar certo e funcionar, né, ele ter realmente o início ele já nascer com governança, né, ele precisa ter um dono. Então, assim, ainda que mais de uma área na empresa ela se envolva no cadastro, como, por exemplo, eu vou falar das empresas que eu já trabalhei, né? Normalmente, a descrição, ela acaba nascendo na engenharia, a área fiscal, ela acaba sendo responsável por determinar a classificação fiscal, e depois o Comex, ele dá meio que uma refinada, vamos dizer assim, né? Tanto para enquadramento em benefícios, para ver a tributação mesmo adequada, se tem licença de importação, para ver itens assim do dia a dia mesmo que acabam impactando a operação, e também assim da parte estratégica mesmo, para ver se realmente tem algum recurso que pode ser usado a favor da empresa, né? Então, eu acho que o primeiro ponto aí já se enquadra, acho que dentro dessa definição que eu achei, porque precisa ter essa interação, precisa, assim, cada um ter essa consciência das suas responsabilidades, né, das atividades que precisam ser desempenhadas, e até no OEA mesmo, a Receita pede para que isso seja procedimentado, né, ou seja,
não basta que a empresa faça, é necessário que esteja escrito mesmo como que é feito, que área que é responsável pelo quê, começa onde, vai até onde. Eu acho que você deixando essa atividade clara e atribuindo realmente os donos e os responsáveis já é um grande começo, né? Dentro desses responsáveis por atuar tanto na descrição, tanto na classificação fiscal, eu também acredito que precisa ter um conhecimento técnico, né? Então, ainda que a pessoa ela não seja da área propriamente, se ela for desempenhar essa atividade, é necessário ter esse envolvimento e ter um aperfeiçoamento e até de interação mesmo das áreas, né? Eu percebo que, assim, o que eu vi já na minha experiência, né? Então, assim, às vezes, para a engenharia, ela tenta focar em detalhes técnicos, né? E aí o que eu acho bacana é ter esse feedback, a gente ter assim um bom relacionamento e ter esse acesso para falar só, preciso que você complemente com esse detalhe. Um exemplo, um simples parafuso, né? A gente sabe que tem um exemplo, vários atributos, tem ali o NVE. Então, se não basta, de repente, eu só colocar assim, é parafuso de aço. Não, você tem que falar um exemplo, se ele é roscado ou não, se ele é perfurante ou não, se ele é de aço de médio carbono, baixo carbono, qual que é o acabamento dele, né? Se é temperado e revenido. Então, mesmo que tecnicamente você não conheça, também vou falar do lado do Comex, né? Você não conhece os processos, você tem que conhecer aquilo que é exigido para aquela classificação e para aquele determinado produto e atuar como um orientador também para quem vai fazer, vai construir, né, essa descrição, para construir já com esses detalhes técnicos que vão servir para amparar não só a próxima área, que seria a área fiscal, para ela conseguir atribuir devidamente a classificação fiscal mais adequada, né? Como também a gente tem que pensar num caso de canal vermelho, por exemplo, né? Onde o fiscal da Receita, que muitas vezes ele passou no concurso, então ele pode ter formações acadêmicas, né? Então, eu tenho que, através dessa descrição que eu vou usar nos documentos, munir ele de informações para a hora que ele pegar a peça fisicamente e comparar com aquilo que eu descrevi, realmente demete, né? Realmente corresponde uma coisa à outra. Ainda dentro desse tema, então, assim, também falei da engenharia, tem que ter um conhecimento técnico da área fiscal também, né? Porque, assim, o que eu vejo hoje muito nas empresas, e não é que essa prática não possa ser feita, ela pode ser realizada, que é você buscar um cadastro de um item similar que já consta no banco de dados. Ele vai te dar uma direção, então isso não é errado. Mas o que você não pode fazer é simplesmente dar um copy-paste. Você tem que ter a análise crítica para ver se aquele item do passado aquele item anterior e similar que você está considerando como base, se ele está correto mesmo ou não, antes de você replicar. Porque senão você vai ter um problema muito maior, porque antes você só tinha o cadastro de um item errado e você vai passar a ter vários com essa prática, né? E também eu acho bastante interessante, dentro dessa parte ainda de conhecimento, investimento em conhecimento técnico, né? Às vezes a empresa ela não precisa nem investir. Você pode promover essa troca entre as áreas mesmo, né? Então, assim, um exemplo, a gente que é normalmente do comércio exterior, não é que a gente sabe mais, não é isso, mas a gente está sempre muito envolvido com esses temas, assim, da Receita Federal, a gente está sempre participando de reuniões e está inteirado sobre aquilo que eles esperam da gente, né? Então, assim, a gente sempre está promovendo com a engenharia essa parte, assim, ó, o que você precisa colocar aqui nessa descrição. Vamos tentar fazer meio que assim
como se fosse um banco de dados mesmo do que tem que constar na descrição de cada produto, né? Com base em todos esses atributos, com base em todas essas variações que podem fazer com que o item seja classificado numa classificação A ou numa B, né? E ao mesmo tempo, também com a área fiscal, às vezes fugir assim um pouco daquele tema do dia a dia e tentar ver também, só você conhece, você já ouviu falar em solução de consulta? Você já ouviu assim, você sabia que um exemplo, se a gente classificar errado, a multa é de tantos por cento sobre o valor da mercadoria, assim, mostrar também assim aqueles impactos práticos, né, que acontecem no dia a dia, que são decorrentes da classificação fiscal. Porque a Seu Receita, ela não quer nem que, mesmo que você esteja pagando mais imposto que o devido, você também vai ser multado por isso, porque você não está usando a NCM correta, né? Então, assim, uma coisa está muito ligada à outra. Então, se a descrição ela já nasce com alguma brecha assim, para interpretação, ou assim que não seja completo o suficiente para você determinar a classificação, então você pode gerar um problema em cadeia aí, né? Um outro ponto que eu elenquei aqui é a padronização das descrições, né? Então, um exemplo, na Lear mesmo, onde eu trabalho hoje, nós temos 7 fábricas aqui no Brasil, espalhadas, tem uma no Nordeste, tem uma no Sul, tem uma em São Paulo, tem uma em Minas. Então, o que acontece? Às vezes eu posso ter o mesmo item sendo usado em mais de uma fábrica, né? Então, de repente, vamos supor, lá em Pernambuco, a engenharia nasce, assim, por exemplo, revestimento plástico para banco automotivo. Ele chamou de revestimento. Aí, o daqui da planta de Caçapava, ao invés dele chamar de revestimento, ele chama um exemplo, guarnição plástica de polipropileno utilizada para proteção do banco automotivo. Então, assim, são sinônimos, né? A gente está falando de descrições muito parecidas, mas se eu não tiver essa padronização, eu posso induzir também a uma fábrica usar uma classificação, outra fábrica usar outra, e eu posso induzir o próprio fiscal também, a própria Receita, dentro dessa onda crescente assim, de inteligência artificial, de gerenciar riscos, né? Via sistema e fazer esse cruzamento de dados, ele para a Receita também pode soar que eu por não ter essa padronização, isso me permite ter esses desvios na governança dos meus cadastros, né? E pagar, de repente, um imposto diferente em uma fábrica e na outra. Então, assim, é muito importante, eu acho que para evitar esse tipo de coisa, realmente a área de comércio exterior, ela atuar como um interveniente, nesse processo de cadastro, né, para atuar como um filtro mesmo e para conseguir meio que montar o que essa padronização, não só de descrição, como também de NCM, né? Olha, só aproveitando, só uma pergunta, por favor, fica à vontade. Apareceu uma pergunta aqui no chat, muito conectada com o que você está falando, tá? A pergunta é o seguinte: qual deveria ser a área responsável por classificação fiscal numa empresa? Tá? Pelo que eu estou entendendo do seu speech, é importante que a área de comércio exterior tenha a liderança do tema, tá? Mas que não seja a única responsável, né? Assim como também a área de engenharia não seja a única responsável por determinar a classificação fiscal. Tem que ser realmente um processo formal muito bem definido, um processo corporativo, né? Para que realmente o risco seja mitigado ali, né? Tem muito risco atrelado ao erro de classificação fiscal ou à falta de padronização de mercadoria, correto? Correto. E eu acho até que não é assim uma receita de bolo que vai servir para todos, sabe? Eu acho que você tem que analisar, um exemplo, o porte da empresa, a quantidade de funcionários que cada área dispõe. Você tem que avaliar também, assim, essa parte até do conhecimento mesmo, da vivência de cada área no tema, né? Mas da minha vivência, o que mais funciona é a área de comércio exterior, ela encabeçar,
a área de engenharia fazer a descrição, ser responsável pela descrição do produto, inclusive por essa descrição aí mais técnica e completa mesmo. Só que assim, a engenharia conhece, por exemplo, o regulamento aduaneiro, né? O que o regulamento normalmente traz como descrição completa. Então, tem que ser na parceria, né? Então, assim, eu acho que até dessa questão de governança, Daniel, até mais do que falar de quem seria o responsável, né? A governança, ela tem que estar instaurada na empresa, é muito importante. Eu acho que mais do que quem que vai ser o responsável, né? A governança, ela tem que fazer parte do espírito mesmo da empresa, desde a alta diretoria e passando realmente por todos os níveis. E eles têm que ter claro que, um exemplo, esse é um tema muito sensível, como você disse, é muito passível de acontecer erros, né? Então, assim, eu não vejo nem como, assim, não quero achar culpados, né? É um time, tem que ser um time trabalhando para que o sucesso da classificação e da descrição ele tenha sucesso. Hoje eu não consigo ver mais cada área trabalhando sozinha. Eu acho que precisa ter essa interação, né, entre todos, para que cada um complemente o conhecimento, complemente mesmo a experiência que tem e dê esse direcional. Vou dar um Fantástico. exemplo, tá? Normalmente em área fiscal, eles também dão a entrada nas notas dos fornecedores, né? Então, eu já vi casos que o classificador, ele fala assim, mas eu vou aplicar no cadastro a NCM que o meu fornecedor está mandando na nota. Ele simplesmente replica, porque ele atribui que o fornecedor, que é o fabricante, muitas vezes da mercadoria, ele é o maior conhecedor daquele produto. Só que às vezes você está falando de um fabricante que é pequeno, que às vezes não tem o conhecimento necessário para fazer realmente uma classificação, né? Ou para avaliar, assim, criticamente mesmo, se aquela NCM ela é a mais apropriada ou não. Então, eu não acho que a gente tem simplesmente que acatar. Eu acho que a gente tem que analisar, se for o caso, dar esse retorno para o fornecedor, falar só fornecedor, eu não acho que isso é a prática adequada, né? Eu trabalho Uhum. como montadora. Eu estou acostumada com as montadoras normalmente fazer essa análise crítica, sabe? Ter um departamento para falar assim, fornecedor, você está me mandando com esta NCM, só que eu acho que a mais adequada é essa. E ter realmente essa troca, sabe? Não só entre departamentos, mas também, assim, dentro dessa cadeia de fornecimento, né? E não sei se eu respondi exatamente como você queria, mas Super eu claro, acredito que é Valessa. um complemento, né? Valessa, até aproveitar aqui, sim, só para ler um comentário que a Vivian colocou, né, a Vivian Bianchi, além de ter feito essa pergunta, né, ela colocou um comentário super legal, né, que é sempre um desafio essa definição da área responsável numa empresa, pois o trabalho de classificação permeia o conhecimento de diversas áreas, como tributário, Comex, engenharia, suprimentos, etc. Né? Valessa, assim, muito obrigado mesmo pelo seu esclarecimento. Eu vou até pegar um gancho no seu comentário e jogar uma perguntinha aqui para o Hermes, né, que você falou muito de risco atrelado à classificação fiscal, tá? E, Hermes, se você puder relacionar assim, quais são os principais riscos atrelados a um erro de classificação fiscal, a uma falta de padronização de descrição de mercadorias, né? A gente já se deparou com situações aqui, né, Hermes, que a gente foi avaliar, né, padronização de descrição, e a gente encontrou lá o mesmo produto, produto simples, como parafuso, sendo cadastrado de diversas formas, né? Parafuso com S, parafuso com Z, PF, paraf, e era o mesmo produto, tá? E isso realmente a empresa tem que sanear, isso a empresa tem que corrigir, né? E ainda mais que a gente vai entrar nesse ambiente de catálogo de produtos, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais, vai falar sobre o catálogo de produtos, apresentar, né, qual é essa nova ferramenta que está sendo implementada pelo governo brasileiro. Mas eu queria que você realmente relacionasse quais são os principais riscos atrelados a um erro de classificação fiscal. Legal, Maia. Esses pontos que a Valessa já trouxe, assim, eles impactam, né, o dia a dia e às vezes a gente nem percebe, né? Então, por exemplo, poxa, a questão da descrição, né, não estar padronizada,
essa sensibilidade do NCM gerar um impacto de arrecadação tributária, por exemplo, são os principais que a gente vê mais no dia a dia, só que a gente abre o leque, né? A gente tem um impacto aí que estende, né, transcende, além desses dados aduaneiros da nossa rotina, né, desembaraço e por aí vai. A gente tem que olhar ainda essas questões, né, do viés tributário, essa questão do aduaneiro, na exposição das multas, do histórico, enfim, e isso chega até em pontos comerciais, né? Então, por exemplo, se a gente olha o recolhimento tributário indevido no processo de importação, né? A própria NCM errada, isso gera uma consequência de uma multa, no mínimo ali de 1% sobre o valor pela classificação inexata dos materiais, né? Como a Valessa trouxe, reflexo na descrição completa dos itens. Esse ponto é importante, porque às vezes a classificação fiscal em si, ela tem alguns requintes ali de detalhes dos atributos que definem a correta NCM, né? Isso tudo é reflexo dentro de uma padronização das mercadorias. Por exemplo, existem alguns, no segmento químico, né, principalmente, se o item está acondicionado para venda a retalho ou não, isso define você atribuir uma classificação fiscal. Então, no meio do caminho, se a gente está falando simplesmente a composição de um item e a gente erra na classificação fiscal e esse item não está condicionado à venda a retalho, ele deveria não só o impacto da NCM, né, mas também a sua descrição, né? Mas aí existem também outros reflexos. Por exemplo, você errar na classificação fiscal ou não cuidar dessa governança, como a gente está discutindo aqui, né? Esse outro item, esse mesmo item, quando ele é reclassificado numa outra NCM, pode gerar, por exemplo, a falta de uma LI no seu processo de importação, né? Então, poxa, se a gente está falando agora de licença de importação, que já dá uma multa também pela falta de LI nesse caso. Imagina lá na frente quando a gente tiver as questões de LPCO, né, que é o que vai substituir a LI no novo formato, né? Então, licenças, permissões, certificados e os outros, né? Se a gente está olhando que existe a possibilidade, inclusive, de termos LPCOs para mais de uma operação, né? Então, saldos de LPCO, eu faço se for permitido, né, de acordo com o órgão anuente, eu ter uma única LPCO para várias operações e eu errei aquela classificação fiscal, eu estou desconfigurando totalmente aquela licença, né? Então, vou ter que buscar um retrabalho grande aqui. Além do que, Maia, o que a gente vê muito e cada vez mais, né, junto com discussões que nós temos aqui com a FCAM, o nosso time de jurídico aqui, né, do escritório parceiro da KPMG, nós temos o seguinte, né, a revisão de uma classificação fiscal, dependendo do momento que ela acontece, de toda a situação, ela pode abrir um precedente nas operações históricas da empresa, né? Então, no registro aqui você tem 3, 4, 5 anos de registro de NCMs, de um item importado com NCM, e a hora que a gente volta a isso, eu reclassifiquei, e como é que eu fico com esse passado? Como é que eu administro isso? Houve um erro no passado, alguma informação mudou no meio do caminho que hoje exigiu uma reclassificação fiscal, foi uma mudança da própria TEC, então a guarda também desse histórico é importante para a gente não ser penalizado, né? Olhando para outras situações, em caso de exportação, por exemplo, né? Um NCM errado pode dar aí não só importação, mas importação também, mas um NCM errado pode gerar um reflexo, por exemplo, numa dificuldade de vincular uma LI, uma DI ou a DUI dentro de um drawback, né? Na exportação isoladamente, você não conseguir, às vezes, emitir um certificado de origem, né? Ou ter ele emitido para um NCM, ali, você vai buscar isso e aquele NCM não está dentro do acordo, né? Por outro lado, você tendo uma mudança de NCM, você não consegue, às vezes, se beneficiar de programas importantes, como o próprio Reintegra, né? Um regime de crédito tributário muito sensível para as empresas, né? Para as exportadoras. Então, assim, olhando para o viés tributário e aduaneiro, nós temos uma grande perna de sensibilidade aqui de reflexos importantes, né? O que a Valessa trouxe entre um departamento receber ou não receber uma nota fiscal, né? Entendendo que o próprio fornecedor ele é o conhecedor do item e tem uma mecânica importante por trás disso, né? Porque não é porque ele conhece o item que às vezes ele conhece de classificação fiscal, né? Às vezes a gente tem uma empresa, quando a gente fecha, né, a precificação de um modo geral, você coloca ali dentro toda a sua dimensão, né? Então, você
a gente olha custo de matéria-prima, tem a carga tributária que está incidindo nessa operação, você tem seu aluguel, mão de obra, lucro e tudo mais. Então, imagina uma operação que você tinha na sua composição do custo acabado uma carga tributária, por exemplo, de 8% de imposto de importação e 0% de IPI. E aí, do nada, você reclassifica isso e os departamentos não se conversam, né? Não tem essa definição bem alinhada ali quanto a esses impactos. Nessa nova reclassificação, você passa a ter 14%, por exemplo, de imposto de importação e 5% de IPI. Em alguns segmentos, é importante falar que o IPI é custo, né? Ele não entra na sistemática normal ali do aproveitamento. Então, ele vira custo para a operação. Se não vira custo, você consegue aproveitá-lo de alguma forma, minimamente é um reflexo de fluxo de caixa, né? E todas essas variações, elas vão e começam a consumir a margem de lucro que a empresa tem, né? Então, é importante a gente cuidar bem desse ponto e não simplesmente aceitar aquilo que vem, né? E aí, principalmente no segmento automotivo nessa questão, existe ainda um outro derivativo, né? Não apenas no segmento automotivo, mas a gente vê muito no segmento automotivo, que toda essa parte, né, da composição de um aproveitamento tributário, ele é repassado dentro da sua precificação para uma montadora, por exemplo. Se a gente olha a sensibilidade dessa mudança de classificação fiscal, e isso começou a consumir a sua margem, às vezes você acabou de formalizar o teu preço com o teu fornecedor. Então, nessa formalização, você vai ter, às vezes, um ajuste comercial dali 1 ano. Então, você vai ficar 1 ano absorvendo esse impacto na tua operação, né? Então, a gente começa a ver essa sensibilidade toda, né, Maia, em diversas frentes, né? Então, é o tributário, é o aduaneiro, em todos esses pontos, e ainda a dinâmica até comercial, né? Mas é interessante, né? Acho que aprendemos, né, todos nós, que a melhor forma de reduzir impacto tributário numa operação ou de comércio exterior ou de mercado interno, qualquer transação que você faça, é recolhendo o tributo de forma adequada. Se você recolhe o tributo de forma adequada, você vai ter um impacto tributário reduzido na sua operação. Isso é fácil, tá? E para você recolher o tributo de forma adequada, tudo começa com o adequado enquadramento da classificação fiscal, né? Uma outra coisa importante, eu gosto muito de usar como exemplos aquela publicação do InBusiness do Banco Mundial, que compara o comércio exterior brasileiro com o comércio exterior de outros países. E quando a gente avalia aqueles dados, a gente chega facilmente à conclusão que praticar Comex no Brasil é muito mais caro e burocrático que praticar Comex nos Estados Unidos, na China, Singapura, etc., que tem uma estrutura logística muito mais eficiente e menos burocrática, tá? Agora, é impossível, né, para um interveniente de comércio exterior no Brasil ser competitivo se ele não tiver um bom programa de conformidade aduaneira. Por quê? Além de pagar mais caro, né, para praticar comércio exterior no Brasil, imagina se ele toma, por exemplo, uma multa por errar a classificação fiscal do produto ou por apresentar uma descrição incompleta e inexata. Aí realmente fica impossível, né, você se tornar competitivo no país. Então, o brasileiro ainda mais, né, tem que ter um programa de conformidade, principalmente para um tema tão importante como classificação fiscal. Tá? E aí, aproveitando essa questão de conformidade, né, eu conheço um pouquinho do trabalho do Daniel lá na Siemens Energy, e eu sei que dentre várias atividades que ele é responsável lá, sem dúvida, uma das principais é a governança de classificação fiscal, né? E aí, Daniel, conta pra gente, cara, qual é o segredo, né, para manter a classificação fiscal sempre atualizada, a descrição sempre completa? Como que é o seu dia a dia na manutenção do seu cadastro saneado? Vou te dizer que é uma atividade desafiadora, que não é simples. Como a Valência comentou, né? Muito embora hoje a atividade, né, de classificação está dentro da área de comércio exterior na Siemens, nós temos diversos reflexos na operação, né? Então, como você comentou, né, a questão tributária, né, e a burocracia do Brasil. Fazendo um paralelo, um simples paralelo com países aqui da própria América Latina, você vê o quanto o Brasil gasta esforço em relação à descrição e classificação fiscal. É um negócio absurdo. Então, nas nossas declarações de importação e de exportação, a nossa descrição comparada com os outros países, cara, é um negócio absurdo. O nível de detalhe que se pede, né?
Então, assim, é extremamente burocrático e complicado. Por quê? No final das contas, o comércio exterior ele está dentro da área tributária, né? Lembrando que nós temos mais de 5.000 leis tributárias no país e elas vão sendo atualizadas dia a dia. E isso traz um reflexo enorme. Por quê? No final das contas, como a Valessa, o Hermes e você comentou, a classificação fiscal hoje ela é importante para identificar o item, né? Ela é importante para acordos de complementação econômica, dos quais, às vezes, dependendo do país, dependendo do acordo, você tem uma porcentagem definida para aquela classificação fiscal de conteúdo regional para que você obtenha, né, o certificado de origem, questão tributária, a questão da defesa comercial, os regimes aduaneiros, e aí pegando um gancho que o Hermes comentou, não só o drawback, por exemplo, um ex-tarifário, né? No nosso caso aqui, por termos muitos projetos, uma vez que identificou uma oportunidade de um ex-tarifário, isso para a unidade de negócio é fantástica, porque você acaba reduzindo e aumentando a sua margem, que às vezes até é negativa, você acaba zerando, né, essa negatividade, mas você traz benefício para a empresa. Então, uma vez que você definiu erroneamente a classificação fiscal, você perde esse benefício e você está colocando um custo aí de aproximadamente 15%, sem contar nas penalidades, né, que são aplicadas a partir do momento que é descaracterizado o ex. E aí você tem aí também os tratamentos administrativos que repercutem bastante nessa atribuição. Então, assim, no final das contas, hoje, como que a gente desenhou, né? Como que a gente entende que seja a melhor estrutura, né? Primeiro, como a Valessa comentou, temos que ter um responsável, né? Por quê? No final das contas, se você pega a atividade de classificação fiscal, essa atividade ela tem uma repercussão pela empresa como um todo. Parte tributária, parte da engenharia, o cara de vendas, o cara de compras, ele quer comprar mais barato, tendo carga tributária mais barata. Então, assim, no final das contas, é extremamente importante você ter uma área específica justamente para que cuide, né, que tenha essa governança em relação a esse assunto. Por quê? No final das contas, a definição da classificação fiscal, ela é uma matéria interpretativa, né? E nos últimos dias aí a gente, eu não sei se todos viram, mas existem matérias aí que trouxeram algumas repercussões dos quais a empresa usava uma NCM, a Receita Federal entendeu que era outra, mas no final era outra. Então, assim, imagine o rebuliço que é, né, para uma empresa ter esse tipo de desconforto, né? Porque você não tem aquela... Daniel Pato. Só um comentário aqui do Marcos, eu vou ler, que é totalmente em linha com o que você está comentando, né? O processo de classificação da NCM é um trabalho difícil quando o produto não se encaixa 100% na descrição da NCM. Passamos por uma situação difícil que o fiscal formou convicção sobre uma determinada NCM que tecnicamente era bastante questionável. Então é bem o que você está comentando. Inclusive eu vi esses dias atrás aí uma solução de consulta daqueles pagers, né? Que foi definida esse ano. Imagina, cara, não existe mais pager. Então, é uma matéria completamente atípica do nosso dia a dia, né? As discussões elas são homéricas, né? Porque no final das contas, imagina, o pager já não se usa mais há muito tempo. Então, assim, o que a gente então busca, né, em relação a essa centralização? É justamente ter um processo, um procedimento, o qual a gente consegue aplicar aí para todas as unidades de negócio. Todas as unidades de negócio e todas as áreas, né, envolvidas com a operação. Então, o que a gente sempre busca é ter a descrição completa do material, né, aí com a sua funcionalidade, composição, etc. Aplicação, né, na definição dessa classificação fiscal, quais foram as regras que foram, as RGIs que foram utilizadas para definir aquela classificação, se teve alguma base da ANESH, jurisprudências como solução de consulta, pareceres da OMA, etc. Então, o objetivo dessa área é justamente ter esse background, vamos dizer assim, em relação ao tema, justamente para nos suportar em caso de questionamento da fiscalização, né? Muito embora, às vezes, nós não saímos vitoriosos, mas uma vez que você apresenta todo
esse descritivo, né, você acaba tendo aí uma facilidade no momento em que se discute o processo. E aí, consequentemente, o que acontece? Né? No final das contas, como eu falei, não só a área de comércio exterior, mas a área tributária em si, porque no final das contas você acaba tendo, né, aplicando uma boa ou tendo um bom departamento que cuide desse assunto, você acaba tendo redução com os custos relativos aí a defesas, né, contratuações, provisões, emissão de laudos periciais, armazenagem, demurrage e outras multas, até por atraso com o cliente, que em muitos casos é muito pior você ter a multa com o cliente do que a multa aduaneira que você acaba pagando, né? Sem contar que você acaba tendo uma melhor governança corporativa, porque são atividades que estão voltadas ao SPED, ao bloco K, ao estoque, ao cadastro de materiais. Então, assim, são pontos em que, se você não mostra essa importância, como até a Valesa comentou, isso tem que estar na mente da alta direção, porque, no final das contas, é uma atribuição, é uma atividade que repercute por todas as áreas, né? Então, assim, não é só, eu preciso definir a classificação fiscal para importar o material. Não. Essa classificação fiscal, essa informação, ela repercute até no bloco K. Então, se o cara coloca errado, ele tem aí uma cadeia completamente errada. Então, é extremamente importante você ter essa compactação, vamos dizer assim, esse dono, para que você possa gerenciar da melhor forma possível, né? E aí, como definir, né, a classificação fiscal sem risco, vamos dizer assim? É justamente pensando nessa centralização da atividade, dependendo do tamanho da empresa, terceirizar esse serviço, né? Porque às vezes não é só o centralizar, mas ter o conhecimento técnico daquela atividade é extremamente importante. Às vezes, usar uma consultoria externa, aí eu vou fazer um jabá aí, usando a KPMG, por exemplo, em relação a algum aspecto, algum assunto em relação à governança. Isso por si só traz aí um direcionamento para que você se considere mais confortável em relação ao assunto. E aí, óbvio, né? Tudo vai estar vinculado com o tamanho da empresa, o quanto que se investe, qual é o conhecimento em relação àquela atividade. Em relação ao departamento, não tem um certo, né? Você pode colocar dentro da engenharia, dependendo da empresa, está dentro da engenharia, outro está dentro do comércio exterior, outro está dentro do departamento fiscal. Então, assim, não existe um certo. O importante é ter alguém responsável por aquela atribuição, né? Ter ferramentas e pessoas qualificadas. Eu acho que hoje, ainda mais com esse mundo digital que nós temos aí, inclusive a própria Receita Federal utiliza-se de várias ferramentas para pegar erros, né, nas declarações de importação. Então, utilizar as ferramentas e ter sempre pessoas qualificadas. Em relação também ao cadastro confiável, né? Como a Valessa comentou, uma vez padronizado ou uma vez tendo uma padronização, você acaba evitando duplicidades, né? E evitando duplicidades, você acaba tendo um cadastro confiável e justamente fica mais fácil de você ter a manutenção dele. Por quê? No final das contas, temos alterações de classificação fiscal que tivemos recentemente, né? Então, você acaba atuando em poucos itens e não em muitos, né? Uma vez que você tem a padronização. Outro caso também é discussões que nós temos com os exportadores ou importadores, dependendo do cenário, do qual a aduana do país de destino ou remetente, ela tem um entendimento diferente do Brasil em relação à classificação fiscal daquele item. Então, isso traz uma burocracia gigante para a gente, né? E se nós não tivermos justamente um dono para essa atividade, você acaba não tendo ou não dando o suporte necessário nessas eventuais discussões, tanto a Receita Federal aqui, quanto cliente, fornecedor de outros países, né? E sem contar que hoje, para se ter, né, uma solução de consulta, você leva anos. Então, muito embora você tenha um respaldo da legislação em relação à aplicação de multas, mas no final das contas, hoje a solução de consulta, praticamente ela é a única ferramenta que nós temos hoje que traz 100% de certeza do que está acontecendo, entre aspas, né? Porque recentemente nós tivemos aí casos em que foram discutidos e revertidos alguns entendimentos, mas no final das contas a empresa ela acaba tendo todo esse suporte em relação à solução de consulta que foi
desenvolvida. E aí, uma vez também não feita a solução de consulta de forma adequada, colocando as informações corretas, etc., você acaba tendo um prejuízo ainda maior, né? Porque aí a sua classificação fiscal que você entendia que seria mais correta acaba sendo errada, né? Por quê? Porque você não fez a solução, o pedido, né, da solução coerente. Então, é extremamente importante você ter, primeiro, eu acho, né, ferramentas, pessoas qualificadas e a centralização dessas atividades para que você tenha um dono. E esse dono ele consiga aí gerenciar essas atividades justamente para que não tenha aí mudanças à torto e direito, porque no final das contas você acaba mudando a cada ano, a cada período, você acaba entrando aí num precedente sem tamanho, né, em relação à carga tributária. E até interessante, né, Pato, que a solução de consulta é uma das iniciativas do Acordo de Facilitação de Comércio, né? Só que no Brasil isso já existia, muito antes do Acordo de Facilitação do Comércio. Então, o Brasil já estava à frente, né, porque você tem a possibilidade de antecipar, né, a conclusão sobre a classificação fiscal antes mesmo de incluir, né, na dúvida, uma determinada classificação fiscal na importação ou na exportação. Tá? Exato. Muito obrigado, Papi. A gente vai migrar daqui a pouquinho para o tema catálogo de produtos, né? Antes disso, eu só queria aproveitar aqui a participação da Marcela, né? A Marcela tem um treinamento super legal sobre classificação fiscal e a parte mais bacana do treinamento é quando ela cita algumas curiosidades, né? Alguns exemplos aí de dúvidas relativas à classificação fiscal, tá? E aí, Marcela, se você puder comentar um pouquinho sobre esses exemplos e também como a empresa, né, pode se apoiar, né? Quais são as ferramentas que nós temos disponíveis para que você tenha uma resposta a respeito daquela classificação para um determinado produto. Claro. Até, inclusive, não sei se as pessoas notaram, aparecia aqueles bonequinhos que ficam balançando a cabeça quando estava todo mundo falando, concordando plenamente, porque essas dificuldades, né, que estamos conversando hoje, realmente são dificuldades reais do dia a dia das empresas. Toda vez que tem um produto que não se encaixa exatamente nos textos dos capítulos, posições e subposições, a gente tem um trabalho maior de interpretação do que é o produto, né? Qual é o segredo da classificação fiscal? É basicamente conseguir explicar o que é esse produto e encaixar ele nas posições que a gente possui. Alguns exemplos engraçados que são bem populares quando a gente dá os treinamentos de classificação fiscal são produtos mais disruptivos. Então, por exemplo, quando surgiu o smartphone, o que é um smartphone? É um computador ou é um celular? Porque se a gente for pensar em capacidade de processamento, o smartphone tem capacidade de processamento muito superior do que a Apollo 11 tinha quando pousou na Lua. Você fala assim, e aí? O smartwatch, que também é um celular, é um computador ou é um relógio? E a Receita Federal acabou, na verdade, a União, né, a OMA, a Organização das Aduanas, ela emitiu pareceres sobre isso e ela entendeu que tanto o smartphone quanto o smartwatch são aparelhos de telefonia. Porque, pensando, e aí, ultrapassando as regras tradicionais de classificação, né, que normalmente a gente usa a regra 1 e a regra 6, que são exatamente os títulos dos capítulos e notas complementares, elas acabam precisando usar regras adicionais para conseguir fazer esse encaixe, esse match, vamos dizer assim. Mas tem produtos mais do nosso dia a dia, Kinder Ovo, a Crocs, quando saiu também. Foram produtos que geraram bastante debate mesmo. Marcela, Kinder Ovo é chocolate ou brinquedo? Então, Kinder Ovo, eles acabaram fazendo uma análise pensando em quem compra o Kinder Ovo, qual é a função principal do Kinder Ovo, e acabou ficando chocolate. Muito embora a tributação de brinquedo, lá na posição 9503, se eu não estiver errado, né, seja de 35%, como um imposto de exportação bem reduzido no capítulo 18, né, de chocolate, certo? 18, é isso mesmo. Então foi uma posição interessante e surpreendente, né, que é uma tributação menor, né, que foi definida quando foi enquadrado como chocolate. Eu ia até fazer uma outra provocação, Daniel. Você falou, chocolate capítulo 18 a 16, depende, é chocolate branco ou chocolate preto? Kinder Ovo tem os dois. É verdade, é verdade. Mas que é isso. E nesses casos, sim, a gente pode usar a solução de consulta, e aí, como o Papo falou perfeitamente, a solução de consulta não tem uma solução que você pode fazer uma correção ao seu pedido original. Você apresenta o seu pedido e ele pode ser considerado uma solução eficiente ou ineficiente.
não tem como você complementar depois. O que junta também com algumas das questões que surgiram aqui no bate-papo, que é a descrição da mercadoria, ela está muito condizente com o que é o produto. Mas aí eu faço um adendo. A engenharia, quando ela passa as informações do que é o produto, e a minha irmã é engenheira, para eles é muito claro. Um componente é um componente, o que é latão, não precisa de muita explicação. Mas aí, para o fiscal, precisa. Você precisa deixar muito claro o que é aquilo. O que é latão? Latão é uma liga de cobre. O que é um componente? É uma parte que vai específica. Então, assim, às vezes a gente precisa acrescentar na descrição do produto importado um parênteses explicando exatamente o que é esse termo que eu estou usando, o que quer dizer esse termo. A gente teve como catequizar os engenheiros, né, para isso. Exato. Exatamente. A gente teve um caso recente de memorando de classificação fiscal, o Daniel até revisou, que a gente precisou voltar num conceito da física. O que é força centrífuga, o que é força centrípeta, qual é a diferença entre as duas. Então, isso é complexo, é fazer todo mundo falar a mesma língua, né? Que é a ideia do sistema harmonizado, mas que é um pouco difícil de colocar em prática. Mas a gente tem essas ferramentas. Então, as soluções de consulta do governo federal, que daí pode ser COSIT, COAN, enfim, os pareceres da OMA, que é internacional, mas eles são sempre nacionalizados dentro do compêndio oficial, né, que é publicado em português. Então, temos outras ferramentas, mas, de fato, o que você falou, Papo, foi perfeito. A gente precisa explicar o que é. Então, dá um detalhe. A nossa descrição, realmente, ela é muito mais detalhada, exatamente para evitar o questionamento. Porque, às vezes, evitar o questionamento já evita ficar a carga parada no porto, ter um monte de outros trabalhos. Mesmo que você esteja certo, você consiga apresentar uma defesa que seja aceita. O atraso que o questionamento te dá, ele é um atraso significativo, dependendo do seu setor, né? O Marcelo, é interessante, né? Muito embora a solução de consulta seja válida apenas para o consulente, ela acaba sendo um grande precedente, né? Para você utilizar na sua conclusão, tá? E olha que interessante, né? O Papo até fez um comentário super relevante da demora para você obter uma resposta sobre classificação fiscal, né? Sobre a solução de consulta de classificação fiscal, né? Só que a gente sabe muito bem que para as empresas OEA há um benefício ali, inclusive para quem é nível 1, né? Conformidade nível 1, e isso, claro, é espelhado também para o conformidade nível 2, que a solução de consulta ela é publicada em até 40 dias após a apresentação, né? E aí a Vivian, né, colocou um comentário aqui no chat, e isso corrobora, né, esse nosso entendimento. Eu tinha uma dúvida se isso de fato funcionava, e é muito legal ler isso daqui. Ela colocou assim: compartilhando com o time uma grande conquista aos operadores OEA, envolvendo o tema solução de consulta da Receita Federal. A empresa que ela trabalha, não vou falar o nome, acionou... peraí que isso meu... Acionou... Eita, subiu o negócio. Peraí, só um minutinho. Acionou o apoio dos fiscais OEA e tivemos uma devolutiva formal rapidamente. É isso aí. Obrigado, Hermes. Deixa eu sumir aqui da minha tela, né? Ou seja, funcionou para quem é OEA. Tá? Isso que é muito legal, né, gente? Você tem uma resposta rápida e, às vezes, antes mesmo, né, de você apresentar a consulta formal. Antes mesmo de você realizar a operação de importação e exportação, você já pode ter aquela resposta, né? Você acaba tendo menos operações a serem retificadas caso a resposta não seja em benefício ao importador e exportador, né? Não seja favorável ao importador e exportador. Tá? Então, muito legal, bacana, Vivian. E agora a gente pode até migrar, né, para o tema. Só mais um comentário que eu vou ler, é do Marcelo, da Philips, né? Atualmente, muitas empresas têm a cultura de que tudo pode ser feito por todos. Isso é um tremendo obstáculo para a atividade de classificação de mercadorias, e ter pessoas realmente especialistas no assunto, né, Muitos desconhecem as regras e nem sabem que fazer o follow-up das soluções de consulta é fundamental. Perfeito, Marcelo. Isso aqui é um grande caminho para você manter, né, um bom programa de conformidade das suas classificações. Muito bom, tá? E aí, para a gente puxar o gancho, né, para o próximo tema, que é catálogo de produtos, vou ler só um comentário do Marcel, o Marcel Oliveira. Excelente tema, parabéns à KPMG pela organização do evento.
certamente o tema classificação fiscal ficará ainda mais aquecido com a implementação da do INPE e do catálogo de produtos. A relevância do tema será ainda maior nos próximos anos no Brasil. É isso aí, né, Marcelo? E Marcelo, é interessante que, assim, desde 2015, o governo brasileiro vem implementando uma série de medidas para desenvolver, né, o nosso comércio exterior, tá? Isso para tornar o comércio exterior mais competitivo, né, algo relevante na agenda de competitividade do Brasil. Lembrando que a nossa participação no comércio internacional é sempre pífia, isso tradicionalmente é pífia, né? De tudo que é importado e exportado no mundo, o Brasil representa apenas 1,3%. Então, desde 2015, o governo brasileiro vem trabalhando numa série de iniciativas para mudar esse cenário, né? Ainda que sejamos uma das maiores economias do mundo, a nossa participação ainda continua pífia no comércio internacional. Então, tivemos, por exemplo, a desburocratização, né, a flexibilização do RECOFE, tá, que existe desde 98, né, e hoje, de fato, na realidade, para qualquer empresa que pretende importar insumos ou comprar insumos no mercado interno para industrializar e exportar. Este ano, por exemplo, né, caiu o limite mínimo de exportações para o RECOFE, para que a empresa seja elegível ao RECOFE, tá? Tivemos a implementação do programa OEA, que todo mundo sabe que funciona super bem, né? Temos aqui um depoimento da Vivian que corrobora isso. Tivemos a implementação do acordo de facilitação de comércio, né? E principalmente a implementação do Portal Único de Comércio Exterior, que na exportação já está 100% implementado e, como o Marcel comentou, né, em breve também estará disponível nas importações com a do INPE. Tá? Então, a previsão, depois vamos falar um pouquinho disso, talvez seja até este ano, né, já esteja disponível realmente tanto a do INPE, que aí vem acompanhada, né, do nosso famoso catálogo de produtos. E é interessante que com a do INPE, assim como aconteceu com a DUI, você vai ter menos campos a serem preenchidos, vai ter uma desburocratização do processo de licenciamento de importações. Na exportação, que já é a realidade, nós tivemos uma redução de 60% dos campos a serem preenchidos com a Declaração Única de Exportação, comparado com a metodologia anterior, que era o registro de exportação. Tá? E aí, para isso, eu queria colocar uma pergunta aqui para o Hermes, né? Hermes, comenta um pouquinho aí sobre o catálogo de produtos, o que é, qual é a função, e se já há um cronograma de implementação, e também como as empresas devem se preparar nesse momento, né? Lembrando que ainda não é obrigatório, ainda vai ter um tempinho para isso, como a empresa pode se adaptar para quando realmente estiver valendo, de fato, essa obrigatoriedade. Joia. Bom, o catálogo de produtos, né, e o cadastro de atributos aí, pessoal, a gente sempre relaciona muito aqui com a do INPE, né, com a nova sistemática, porque vai ser um pré-requisito ali, mas ele vale para as duas operações, né, importação e exportação, e cada empresa vai precisar fazer a sua carga dos seus atributos, né? Então, assim, todos os itens que serão transitados dentro das operações aduaneiras, a gente precisará, na verdade, cadastrá-los dentro do Portal Único de Comércio Exterior. Então, olhando para isso, esse cadastro, né, embora por empresa, ele vale ali para a matriz e se estende para todas as filiais, então esse ponto que a Valesca já trouxe enquanto padronização, ele é fundamental para a gente conseguir manter essa boa aderência, né, entre todas as bases. E o objetivo maior que a Receita Federal buscou, né, em endereçar tudo isso dentro do programa, é a gente conseguir não só esse enriquecimento todo da descrição dos itens, né, e aí ele estar embasado na justificativa de que os itens que definem o produto têm os seus respectivos atributos pela classificação fiscal, né, e também vai ser um repositório ali de documentos, né? Então, de certificados, de laudos, de fotos, de croquis, o que a gente precisar para instruir esse cadastro dos itens, a gente vai ter condição de suportá-los dentro do Portal Único, né? Então, a partir da definição, né, da descrição completa do material, da atribuição correta da classificação fiscal, o enquadramento bonitinho ali de todos os atributos que justificam aquela classificação fiscal, a gente vai ter condição, e a própria Receita vai usar e consumir bastante esses itens para fazer um gerenciamento de riscos aqui desses itens no curso do desembaraço aduaneiro, né? Então, esse ponto é importante porque nessa sistemática que você comentou, né, Maia, do avanço inteiro dessa estrutura, não é só a Receita Federal que vai consumir esses dados. Todo o cadastro ele vai ser pulverizado e esses atributos estão sendo enriquecidos e com a participação de todos os órgãos intervenientes, né?
Então, poxa, o que se espera, né? Cada um dos órgãos intervenientes, junto com todo o esforço que tem sido feito com entidades de classe, com soluções de consulta e tudo mais, tem montado essa riqueza de atributos que ajudam a conseguir suportar ali a definição correta da classificação fiscal. Então, a gente precisa entender, por exemplo, poxa, na pólvora, o que a gente tem, por exemplo, de atributos ali? Eu estou usando essa pólvora para uma indústria bélica, eu estou usando para mineração, eu estou usando no segmento automotivo para fazer um start, às vezes, de um airbag, qual é um fogo de artifício, então, cada órgão, né, que é interveniente também do processo tem passado quais são as suas necessidades de atributos, e aí a gente vai ter essa riqueza de detalhes já que tem que ser cadastradas dentro do cadastro de produtos do Portal Único. E aí, como ponto, a gente não fica só nessas questões físicas, né, do material. A gente vai ainda um pouco além, trazendo para o próprio catálogo de produtos ali, os dados de fabricante, quem é o fornecedor estrangeiro, né, a aplicação daquele item, se a gente vai defini-lo na operação só de importação, exportação, ambos, outras informações de unidade estatística, unidade comercializada e por aí vai. Então, assim, a ideia é que a gente tenha, inicialmente, né, os produtos cadastrados e, a partir desses produtos cadastrados, fazer as operações de importação e exportação. E é legal que cada definição dos responsáveis para fazer isso, a empresa também vai conseguir direcionar, né? Você pode, nessa situação que a Valessa e o Papo bem comentaram, né, de ter um dono aqui da operação, você vai conseguir definir bem, por exemplo, quem vai ser a pessoa de acesso que vai gerenciar dentro do Portal Único esse catálogo de produtos e o cadastro dos atributos, né? E aí vai ser importante a gente ter esse ponto para evitar também grandes alterações. Poxa, mas mudou. No meio do caminho, um item mudou, ou consegui uma informação nova, ou enfim, o próprio cadastro de produtos vai conseguir te dar versões de quando você fez o ajuste, vai guardar bem esse lastro de todas as alterações que foram feitas, né? E isso, olhando para o cronograma, né, Maia? O que a gente tinha como um pré-requisito importante, que é algo que está no site lá da Receita Federal, né, como cronograma de implementação do Portal Único, ele coloca que para julho de 2021, a Receita já ia soltar a própria do INPE para aqueles operadores que não são OEA, né? Então, assim, isso está um pouco descasado nesse parte, que chegamos em julho e não tivemos ainda essa operação pronta, né, dessa forma, mas a gente está vendo um avanço numa velocidade relativamente sustentado pelo governo, né? O que a gente tem visto, né? O Banco Mundial, no primeiro semestre, soltou uma licitação para achar um parceiro, né, que ajudasse a conseguir ordenar todos esses atributos. Todas as entidades de classe, né, os órgãos anuentes, enfim, todos participaram disso, e hoje nós temos praticamente 30 mil atributos que estão sendo organizados hoje pela Procomex, fazendo esse suporte com soluções de consultas com as empresas, né? Dentro desses 30 mil atributos, existem atributos que o mesmo produto para várias indústrias, para vários segmentos. Então, essa junção que as empresas vão receber em termos de participar dessa solução de consulta é para ver, poxa, nessa organização dos atributos por classificação fiscal e pela característica do produto, né? Existe algo que está aqui e que não está fazendo sentido, né? Que foi um pedido que às vezes não cabe muito para um ou outro segmento, ou, principalmente, né? Existe algo que a sua característica, o seu tipo de produto, o seu business, ele requer conhecer e a gente não considerou isso dentro dessa lista, se manifestem, né? Então, a gente está em vias de receber, né? As empresas vão receber para participar dessa solução de consulta, vai ter o prazo de devolutiva, depois vai ter uma segunda rodada de alinhamentos, e aí, a partir desses alinhamentos, o governo vai receber do Banco Mundial a relação de todos esses atributos. Isso posto, a gente vai ter, né? O governo vai popular esses atributos para cada NCM dentro do cadastro de produtos, e aí a gente vai conseguir virar a chave, né? É importante que, poxa, vai ser, de fato, um avanço muito significativo para os operadores de comércio exterior e até para as consultorias, né? A gente vai conseguir enxergar detalhes ali desses requintes técnicos de definição de materiais com bastante previsão. E tem até uma pergunta no chat que comenta isso, né? Poxa, como é que a Receita Federal ela vai se comportar em relação a isso? A Receita já colocou em alguns eventos que isso vai ser gradativo, né? Assim, vai começar como era DUI lá atrás, mas vai ter uma hora que vai virar chave. Então, claro que quando a gente suporta as informações dentro do cadastro de produtos,
nós somos os responsáveis, né, empresa aqui, importadores e exportadores, para garantir a qualidade técnica daquele material. Né? Então, assim, a aderência do que está no cadastro de produtos tem que espelhar o que está refletido na prática. E aí vai ser o ponto, né? Poxa, isso pode gerar aqueles reflexos que a gente já comentou, né? De ter uma exposição aqui, uma multa, uma descrição incompleta, uma NCM que a gente falou, poxa, NCM de parafuso de plástico, na descrição eu estou falando que é um parafuso de metal. Né? Então, assim, não é simplesmente, embora o cadastro permita a gente importar banco de dados, né? Não adianta a gente, pelo menos a recomendação nossa, né? Que não adianta você simplesmente fazer um copia e cola para lá, para a base, sem tratar esse dado, sem sanar esse dado, para você não ter esse tipo de exposição. Perfeito, perfeito. Só pergunta da Maricélia, sobre como a Receita tratará a revisão de classificação fiscal com o catálogo. Né? Perfeito, Hermes. E aí, dessa forma, eu queria ouvir um pouquinho da Valessa e do Daniel, né? Como que a Lear e a Siemens Energy estão se preparando para o catálogo de produtos. Né? E se vocês puderem compartilhar também dicas, sugestões, temos bastante representantes aqui de indústrias, importadores, exportadores. Qual que é o melhor caminho realmente para ter esse período de transição de uma forma bem mais tranquila? Quer começar, Valessa? Fica à vontade, tá? Tá, Jorge. Eu até naquela parte da governança ainda tinha ficado faltando um pedaço do que eu tinha levantado, mas foi oportuno, porque eu acho que responde essa pergunta especificamente, né? Então, eu tinha levantado, sim, também a necessidade de definir uma periodicidade para revisitar os cadastros em busca de inconsistências, né? Então, assim, a gente tem, da própria empresa, tem a necessidade de estar sempre olhando, tanto para ver se tem essas descrições despadronizadas ou se você corre o risco de ter alguma NCM atribuída para produtos diferente atribuída para produtos semelhantes, né? E, fora isso, eu acho que dependendo da quantidade de itens que a empresa tiver, é oportuno também contratar uma consultoria para fazer essa análise mais crítica, sem os vícios, sem aquela proteção, assim, sabe, é o meu cadastro, né? Não vai encontrar erro, porque às vezes vai encontrar, então tem que ser às vezes alguém neutro mesmo, para ter esse olhar crítico e analisar realmente a fundo o estado desse cadastro. E pensando agora para o catálogo de produtos, pensa que assim, hoje a maioria das empresas, eles têm esse banco de dados já em Excel ou dentro do seu próprio sistema. Quando virar essa chave mesmo e for o catálogo, a nossa base vai estar totalmente compartilhada com a Receita. Né? Então, e não só em termos de descrição, atributos, como também fotos, desenhos, então vai ter toda a especificação. Então, eu penso que assim, essa revisão, ela não tem que ser feita depois que já estiver lá na Receita, lógico. É uma coisa constante, a gente vai precisar sempre estar fazendo esse trabalho. Mas eu acho que a primeira preparação que a gente tem que fazer é realmente dar essa limpada, dar esse olhar crítico, adequar realmente tudo o que precisa passar por uma revisão, tudo o que precisa preciso melhorar essa descrição, preciso complementar isso, preciso adequar essa NCM, já fazer antes de fazer nascer o catálogo, né? Já tem muita coisa que está disponibilizada em ambiente de testes lá no site do Portal Único, então é recomendado também já ir se familiarizando com as ferramentas que a Receita ela já disponibilizou, né? E eu acredito também que nessa etapa vai ser meio que inevitável investir em sistema. Para fazer essa integração, eu vi que tanto você pode cadastrar o catálogo, o seu banco de dados, né? Você pode fazer um cadastro meio que 1 a 1 direto lá no Portal Único, como também você pode fazer o upload de alguns arquivos, né? Então, assim, acho que extensão XML, acho que é JSON, né? Então, assim, ir buscando o auxílio realmente para você conseguir fazer essa migração, para conferir a forma como foi migrada, para ver se está consistente, para ver se está correto.
correr atrás também de contatar os exportadores, eu digo assim, os nossos fornecedores internacionais, né, por conta da questão do TIN Number. Sem o TIN Number, você não vai conseguir evoluir o registro. E assim, num primeiro contato que eu fiz com os nossos fornecedores no começo do ano, apesar da Receita nas reuniões ela tratar assim, não, TIN Number é uma coisa assim, tipo, padrão, todo mundo sabe. Nessa hora, nesse contato que eu tive com os fornecedores, eu falei assim, me passou o TIN Number. Um me mandou o VAT, outro me mandou um exemplo, o número do certificado OEA. Então, assim, não está claro ainda, né? Então, como essa base vai ter que ser construída para ser carregada lá no site do Portal Único, então isso é algo que, assim, quem ainda não começou, comece, porque com certeza vai ter aí um percalço ou outro no caminho, né? E dessa parte também de revisar aí banco de dados e tudo mais, né? Uma das primeiras questões lá para quem vai se certificar a OEA, sei que eu já estou falando aqui com muitas empresas que já são certificadas e vai até corroborar com isso que eu estou falando, né? Uma das questões, ela até fala assim, ó, sua empresa incorreu em infrações e penalidades nos últimos 3 anos? Se sim, tipo assim, revise antes de você prosseguir aí com o seu pedido de certificação. Eu gosto muito dessa questão porque eu acho que é uma das únicas que ela fala só, tipo assim, aterriza, vê onde você está, vê sua real situação, conserte, arrume sua vida, pessoa jurídica aqui, né, antes de você seguir com esse pedido. E eu acho que essa questão do catálogo de produtos, ela tem a ver com isso, para essa parte de ajustes. Porém, eu não vejo só como algo burocrático, não. Eu vejo muita coisa boa, tá? Se a gente for... Eu, assim, passei na empresa anterior que eu trabalhei e até agradeço que eu vi que tem um monte de participante que trabalhou comigo, né? Nessa outra empresa a gente sofreu junto, que está aqui no evento. Pessoal da engenharia e do fiscal, da LIR, estão aqui também, Diego, Emanuele. Então, é isso que eu comentei quando eu estava falando do cadastro. Não é ter o dono, a colaboração, você entendeu? Tem que ter um para puxar, mas se não for o time, não dá certo. E aí você vê a importância que eles deram, que eles estão participando aqui do evento também. Então, isso me deixa, assim, super feliz mesmo. Mas, assim, eu lembro que vou falar de uma coisa de uns 10 anos atrás, acho que talvez nem isso, menos. Um exemplo, se você fosse abrir uma empresa ou fosse um radar que fosse novo, a Receita ela deixava flegado lá para 100% das suas importações caírem em canal vermelho por 6 meses. Então, era um negócio, você imagina, gente, 100% das suas importações caindo em canal vermelho. E ainda era naquela época que a visão que até a gente teve da Receita era como se fosse aquela antiga, não só a do leão, né, mas assim, do fiscal que chega para trabalhar às 10, para às 11 para almoçar, volta às 2 e às 3 vai embora, sabe, assim, porque não liberava, mesmo o processo estando tudo certinho. E a gente vê quem participa de todas as reuniões da Receita, principalmente acho que o OEA foi um ponto marcante, assim, foi uma virada de chave mesmo. Você vê que hoje a Receita é quem está preocupada com agilidade de prazos. Desde aquele do Time Release Study, né? Então, assim, está sempre medindo o tempo. Eu participo da reunião da COFAC do aeroporto de Viracopos, por exemplo, então eles dão voz assim, para o importador falar também. A Receita, ela sempre se coloca nas reuniões assim, olha, a minha performance desse mês que passou foi melhor do que a do mês anterior. Então, e aí ela volta e fala assim, ó,
um exemplo, a gente viu que o gargalo estava um exemplo na demora da companhia aérea de mandar mandar os documentos e tal. Então, ele chama um representante das companhias aéreas e cobra, assim, uma melhora de performance. Ou então, é o pessoal do aeroporto. Então, eles estão cobrando essa melhora de performance do aeroporto também. Aí eu já vi chamar, um exemplo, MAPA, Anvisa, são participantes, assim, constantes. Então, eu vejo como positivo essa visão da Receita de realmente trazer agilidade e de investir mesmo em sistema, não ser aquele negócio se seu processo caiu em canal vermelho por ser algo aleatório. Não, agora se seu processo cai em canal vermelho é porque alguma informação, alguma coisa que foi declarada lá, teve alguma inconsistência ou teve um porquê deles averiguarem aquilo, né? Então, se eu vejo como muito positivo essa questão do catálogo, porque eu acho que vai agilizar mesmo, você vai evitar que você precise ficar subindo coisa no dossiê, já vai estar tudo lá, só que é uma via de mão dupla, né? Você vai ter uma exposição muito maior, então você tem que garantir que aquilo que você está colocando lá está certo, porque você vai estar mais exposto, mas ao mesmo tempo eu vejo como positivo também essa questão de modernização e de agilidade. Eu vejo realmente a Receita hoje, ela é muito comprometida com isso. E pegando esse gancho da Valessa, eu vi aqui alguns comentários, inclusive do meu professor Ideu. Isso vai trazer, óbvio, uma grande repercussão, né? Porque no final das contas, o catálogo, ele é um repositório único por empresa. Então ele vai ter ali todo o seu histórico. Uma vez alterado o processo, depois de anos, a Receita Federal, ela não precisa mais te questionar, ela simplesmente vai esperar você fazer as certificações dos processos anteriores. Se você não fizer, ela vai aplicar lá um auto de infração sem precisar ir na sua empresa, porque você mesmo já está se autodenunciando, né? Então, acho que é extremamente importante você ter um procedimento, né? E esse procedimento se adequar ao catálogo, onde, além da descrição, classificação fiscal, quando for subir as informações para o catálogo, você faça as devidas revisões, né? Você mantenha a governança em relação ao tema, você tenha pessoas específicas, tanto porque o representante legal, ele é o responsável por dar acesso a essa ferramenta, então não vai ser qualquer um que tenha acesso, muito menos despachante, por exemplo. Então isso vai ser não um problema, mas as empresas precisam mesmo tomar conta em relação a esse assunto, ter um fluxo padrão, né? E qualquer alteração já ter aí a sua cartinha para as retificações. Então não é só alterar, é ver o passado, retificar, né? Colocar no papel o que você precisa retificar no passado e ver se vale a pena. Lembrando que se você for retificar porque você aplicou uma classificação errada, cara, você tem que fazer isso, não tem jeito. Mas por outro lado, se você quer alterar, porventura achou uma brecha e ter uma classificação onde a carga tributária é menor, você precisa ver o seu passado. Então, é extremamente importante você ter essa governança e realizar essas revisões antes de subir as informações, porque uma vez anexadas ali, você tem todo o seu histórico, né? Não, perfeito, Papo e Valessa. Depois dessa aula, né, que vocês deram, né, de como ter uma melhor governança e como se preparar para o catálogo de produtos, acho importante também a gente aqui como consultor, né, compartilhar o que a gente vem fazendo, né, como nós estamos suportando nossos clientes, ajudando nossos clientes a superar esse momento de transição, né, através de algumas soluções que nós desenvolvemos internamente, e também compartilhar um pouquinho de sugestões, né, do que a gente viu, né, em processo de revisão de classificação fiscal, saneamento de cadastro e principalmente de automação do processo de governança de classificação fiscal, né? A Valessa falou uma coisa super importante, né? É fundamental investir em ferramenta. Hoje, 94% de qualquer fiscalização é com base em ferramenta eletrônica. Então, a Receita Federal está preparada eletronicamente para te fiscalizar. Então, você também, como contribuinte, né, você precisa se preparar para conhecer de forma antecipada os problemas que você tem internamente, né, e remediar esses gaps.
Eu não sei se o Hermes caiu, tá? Mas eu queria passar uma pergunta aqui tanto para a Marcela quanto o Hermes, né? Marcela, fica à vontade para começar enquanto o Hermes retorna. Como que a KPMG, né, pode ajudar, né, os nossos clientes e que tipo de sugestão você compartilha? Fica à vontade para fazer um bate-bola com o Hermes aí. Ele acabou de me mandar uma mensagem falando que ele caiu. Acho que ele já vai se juntar a gente daqui a pouco. Mas esse e-mail... voltou. Eu ia falar, mas esse e-mail tem... acho que, assim, podemos ajudar de várias formas, né? Fazendo tanto como o Papo e a Valessa adiantaram, fazendo uma análise dos itens, ajudando a preparar, digamos, essa base de dados que vai subir para o catálogo de produtos, fazendo revisão de base. E aí, digamos que a dificuldade principal, eu entendo, seja organizar, de fato, fazer essa revisão, né, do que tem no sistema legado, o que vai passar, o que está de fato ok, o que está atual, o que pode ser passado para o catálogo de produtos como uma informação que é válida e se refere, de fato, àquele part number específico, fazendo essas análises de padronização de descrição, NCM. Acho que nessa parte de preparação, podemos ajudar de várias formas. Não, e até, né, pessoal, assim, tem para a maioria, né, dos nossos clientes, eles nos socorrem aqui para poder a gente suportar em revisão de base, né? Então, essa revisão de base, a gente trabalha isso também no dia a dia, suportando o que a gente chama aqui de classificação fiscal ongoing, né? Então, para aquelas empresas que também nos participam da dinâmica mesmo de atribuição da classificação fiscal ao longo aqui das rotinas, né? Então, a gente passa a entrar dentro do cadastro de materiais das empresas, suportando nessa questão de definição de todos os atributos, levantando essas informações e atribuindo corretamente a classificação fiscal. Se a gente olha para o histórico, né, dos nossos trabalhos aqui e a dinâmica que nós executamos junto com os clientes, o maior esforço que a gente tem junto nesses trabalhos de garantia à classificação fiscal está, em talvez 65% do trabalho, entre 60% e 70% do esforço, está em conseguir exatamente as informações técnicas dos itens, né? Então, pensando nessa dinâmica toda e o que está por vir ainda desse catálogo de produtos e atributos, recentemente a KPMG desenvolveu uma ferramenta aqui que faz justamente essa dinâmica um pouco mais automática para conseguir levantar esses dados. Então, esse sistema interno aqui da KPMG, ele consegue ser um orquestrador aqui, né, dessa dinâmica de acessar as bases que nós temos compartilhados, né, com os clientes, e internamente a gente já também costurou alguns tipos de formulários para os principais clientes que nós atendemos, para que cada uma das informações técnicas que elas são disponibilizadas pelas empresas, elas já entram nessa dinâmica de detalhamento de atributos. Isso é importante porque isso dá uma celeridade muito importante na confiança dos dados que nós temos para atribuir corretamente a classificação fiscal, para revisar bem, né, a NCM de uma base histórica, para confirmar a padronização da descrição aí dos materiais, e ainda assim diminui sensivelmente não só o trabalho de consultoria, né, que é um foco aqui importante que nós temos, né, que é sermos mais competitivos, termos mais preços mais vantajosos nesse tipo de operação, mas principalmente diminui também o esforço dos clientes, né? Diminui esse esforço que a gente sabe que, poxa, aqui nós estamos aqui com a Valessa e com o PAP. Eles, profissionais que cuidam dessa parte de trade compliance dentro das empresas, e a gente precisa acionar, muitas vezes, engenharias, compras, o time, né, de COMEX, de fato da prática, de importação, exportação. Às vezes uma informação está lá no fiscal, tem que pegar uma perna com, às vezes, fornecedor. Então, essa ferramenta ela é sensível nesse ponto, né? Porque ela diminui uma lacuna que existe, que a gente tem hoje na prática, que é essa informação totalmente descasada, esparsa. Então, essa ferramenta ela nos suporta aí e ajuda a gente a consumir menos esforço, tanto do nosso time, né, de especialistas aqui na firma, quanto também dos clientes que precisam aí suportar agora essa nova obrigação acessória lá no Portal Único de Comércio Exterior. Está no mudo, Maia. Agora sim. É uma ferramenta que auxilia na definição da classificação fiscal. Ela automatiza todo o processo de governança, tanto a captação da informação do ERP da empresa, né, ou a extração da informação do Syscomex,
ela avalia, propõe uma classificação fiscal, ela pode fazer o saneamento de cadastro também, né? Então, é uma ferramenta super completa que nós desenvolvemos internamente, né? E assim, quem tiver interesse em receber mais informações a respeito dessa ferramenta, fique à vontade aí para adicionar tanto eu, o Hermes, a Marcela no LinkedIn, né? Lá tem todos os nossos contatos e a gente marca um bate-papo aí, apresenta com mais calma realmente, né? Essa ferramenta, as telas, como ela funciona, qual o objetivo, né? Então, conte com a gente aqui como parceiros de vocês para superar esse momento de transição. E esse evento, realmente, o objetivo foi mais fazer um alerta, né? De que o catálogo de produtos já é uma realidade, ele está aí, mas ainda temos tempo para colocar a casa em ordem antes de fazer o upload da informação lá no sistema, tá? Então, conte com todos nós aqui para que vocês possam ter esse período de transição bem mais tranquilo. Gostaria de agradecer muito a participação de todos aqui no evento. Tivemos um público grande, bem interessante, né? Esse evento está sendo gravado, tá? Em breve, quem se inscreveu receberá o link para a gravação, tá? Isso em 2, 3 dias. Vocês vão poder rever e tal. Algumas perguntas ficaram pendentes ainda, como o TIN number, etc., né? A gente vai responder por e-mail aqui a todos. E também gostaria, né, de dar um agradecimento especial aí ao Daniel Papi, né, que está com a rotina super pesada, mas abriu esse espaço na agenda para poder compartilhar, né, o conhecimento e experiência aqui com o público. Agradecer também a Valessa, Marcela, Hermes, e gostaria aí, né, de passar um minutinho para cada um para o último recado aí, o comentário final. Fique à vontade, pessoal. Valessa, quer começar à vontade. Bom, agradeço pelo convite. Eu acho que esse assunto, em 1h30, é muito pouco, né? A importância do tema é gigante dentro das corporações. Agradeço novamente, fico à disposição se alguns dos participantes quiserem conversar, bater um bate-papo, fique à vontade de me procurar, tá? Acredito que o endereço do LinkedIn será passado depois, então fiquem à vontade. Agradeço aí a KPMG, Maia, Hermes, enfim, pela parceria aí. Espero ter ajudado. Obrigado, Papi. Valessa? Eu também, gente. Só tenho a agradecer. Às vezes a gente acha que participando a gente só... eu vou ensinar, né? Mas a gente acaba aprendendo também. Então é uma troca, assim, muito bacana. Agradeço a todos que participaram. Vi que tem muita gente conhecida minha, fiquei muito feliz com isso. Tem a Renata Proença, foi minha primeira chefe, está participando, tem amigos, pessoas da Renon, a empresa anterior, viraram meus amigos de vida mesmo. A gente sofreu muito, foi lá que a gente passou os 6 meses de Canal Vermelho. Então, assim, foi muito bom para construir o banco de dados, porque foi com o olhar da receita mesmo, né? Então, foi do sofrimento. Muito bacana. Pessoal da Lear, muito obrigada pela participação. Essa construção, você vê que está alinhado com o meu discurso, né? É a parceria mesmo, gente. E, assim, eu não conseguiria vir aqui e falar de cadastro, falar de governança, se eu não tivesse o apoio dessas duas áreas, da área de engenharia e da área fiscal, principalmente, né? E da própria de Conex, né? Conex, gente. Obrigada. Muito bom, Valessa. Muito bom mesmo. Obrigadão. Marcela? Bem, muito obrigada pela participação de todos. Eu vi que realmente, como o Maia falou, a gente teve bastante perguntas no chat. É um tema, eu concordo plenamente, precisaria de mais tempo para a gente poder se aprofundar e falar com mais detalhes, porque está no dia a dia e é fundamental, mas agradeço a participação de todos e a oportunidade de apresentar esse tema. Obrigado, Marcela. Hermes? Legal, pessoal. Bom, obrigado, né? Obrigado também, Valessa aí, PAP, né? KPMG, o time de nossa organização interna aqui também. Agradeço também o pessoal que participou, a gente está totalmente à disposição, aí não só no convite, né? Mas na própria, aqui pelo chat, vocês nos acham aqui no LinkedIn, enfim. Muitos também clientes e parceiros aqui participando conosco. Então, olha, né? Só reforçar nossa gratidão aqui, nossos agradecimentos. E principalmente a nossa disponibilidade, né, em poder ajudá-los aqui nas próximas etapas. Contem conosco. Maravilha.
Pessoal, muito obrigado, grande abraço. Encontro vocês aí no próximo evento, que vai ser em agosto, que a gente vai falar de regimes aduaneiros especiais, tá? Bom dia a todos. Até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.